participar, pode participar, levantar a mão. Quiser cooperar com o estudo, fiquem à vontade. E dando início nos estudos, nós temos... muita gente confunde, muita gente pergunta para a gente, né? Às vezes até pessoas de outras religiões e perguntam. Vocês falam muito em causa e efeito, mas e o karma? Karma é a mesma coisa de causa e efeito? Um irmão, colega nosso, até de outra religião, me perguntou isso deve ter uns 20 dias, a gente conversando, e aí eu falei para ele assim, não, karma dentro do Espiritismo não tem como aplicar o karma dentro dos ensinamentos de Jesus, né? E aí eu fui explicar para ele, né? Porque se for pegar o karma, você divide essa palavra, ele vai dar kar, que quer dizer agir e fazer, e o ma quer dizer efeito e ação. Aí, se a gente for olhar dentro do Evangelho, não tem como a gente aplicar. Porque vocês imaginam, se a gente pegar Mateus 5, aonde Jesus fala, reconciliai com teu adversário enquanto estar no caminho com ele. Se a gente for olhar essa passagem dentro do karma, dentro da lei de efeito, olha só, gente, como que nós vamos aplicar e olhar essa passagem nessa recomendação e nesse ensinamento de Jesus? Reconciliai com teu adversário enquanto está no caminho. Ela é mais longa, aqui eu só estou dando uma pincelada, é só para a gente poder ver como que é importante a lei de causa e efeito junto do livre-arbítrio dentro do Evangelho. Então, Jesus está pedindo para nós, né? Reconciliai com teu adversário. Para quê? Para que você não tenha essa lei de causa e efeito, mais tarde vinha essa cobrança na sua vida, né? E eu estudando essa passagem, eu lembrei uma época do conto do Chico Xavier, que o Chico, graças a Deus, a sua reencarnação, qualquer coisa que a gente pega, foi tão bem elaborado que tudo o Chico tem um exemplo. E tinha uma época que Chico estava muito triste na casa dele e passou aí alguns dias chateado. Emmanuel chega para o Chico e fala assim, uai, Chico, o que está acontecendo? Você desse jeito? Esse comportamento seu está atrapalhando os trabalhos. Aí Chico olha para ele e fala assim, ai, mano, eu estou muito triste. Não falaram o nome da pessoa, viu, gente? Eu não vou falar o nome, porque também não fala, né? Essa é uma história do Chico. Aí ele fala, eu estou muito triste, porque tal fulano saiu da casa e não voltou mais. E eu não sei o que eu fiz para ele. O que eu fiz para ele ter sumido. E eu estou muito triste com isso. O Chico falando para Emmanuel. Aí Emmanuel vira para ele e fala assim, ai, Chico, então por que você não vai lá e pede desculpa? Vai lá e conversa com ele. Ah, mas eu tenho medo de ir lá e ele não aceitar e não me receber. O Emmanuel falou para ele, mas você tem que fazer a sua parte. Faz a sua parte e o importante é você estar com a sua consciência tranquila. Aí Chico, à noite, né? Esperou a pessoa chegar do trabalho, arrumou direitinho, tomou banho, foi lá, bateu na porta do rapaz e falou, eu vim aqui te ver, eu quero te dar um abraço, o que está acontecendo? O que eu fiz para você ter sumido? Eu te magoei? Olha só a simplicidade do Chico. Eu te magoei, eu fiz alguma coisa, e o Chico já foi logo abraçando aquele cara, né, o amigo, abraçou, e eu já ia fazer um gesto aqui, gente, como se fosse o Chico. A gente entra na vida, a vida do Chico é bacana demais.
Só que o que aconteceu? O Chico abraçou o rapaz e ficou lá abraçado e pedindo desculpa. Mas o Chico não percebeu nenhum retorno desse rapaz. Ele continuou com os braços para baixo e o Chico falou, uai, ele não quer me abraçar, né? Aí ele parou e parou de abraçar o rapaz e o rapaz perguntou para ele, né? Ó, falou com ele assim, ô Chico, ou você é muito simples, muito ingênuo, ou, ou, ou não dá para entender você, não. Qual que é o que você está querendo? Ou você é muito esperto, falou assim. Ou você é muito simples. Aí o Chico esfriou, né? E não abraçou o rapaz e foi embora para casa. Só que o Chico foi embora para casa muito alegre dele ter feito o trabalho dele, que ir lá e pedir desculpa para o rapaz. Então, quando Jesus fala essa passagem, quando ele mostra para nós esse ensinamento, ele fala para nós, mostrando para nós a necessidade que nós temos de buscar a reconciliação, para a gente sair desse meio aonde nós empregamos a nossa vida, com raiva, com ódio, com mágoa, porque a lei de causa e efeito, ela está junto do livre-arbítrio, e as nossas decisões vão ter uma consequência. Então, o Chico ele tem esse momento dele, e mesmo, gente, que nós não vá até a casa da pessoa, encontre na rua, não tenha esse gesto do Chico, mas pelo menos mudar o nosso proceder, orar, torcer para o sucesso dessa pessoa, para a gente poder sair desse meio, né? Sair desse problema, dessa causa, porque eu não tendo raiva, eu pedindo desculpa, passa o problema a ser só daquela pessoa. Vocês estão entendendo? Eu tenho que vibrar e tenho que ir para frente, eu tenho que seguir minha vida e esquecer a mágoa. Daí para lá o Chico começou a trabalhar e as coisas voltaram novamente, né? Ao normal. Emmanuel voltou a trabalhar novamente, o Chico tirou isso da cabeça. E nós ficamos muito assim, né? É a necessidade que às vezes nós temos de reconciliar, de torcer, de orar, de pedir. Então a gente vê essas passagens da Bíblia e nós podemos empregar ela na nossa vida, procurando nos livrar dessa lei de causa e efeito. Se a gente for pegar também a epístola de Paulo, de Pedro, desculpa, a epístola de Pedro, o que Pedro fala? O amor cobre multidão de pecados. Gente, quando Pedro coloca para nós que o amor cobre multidão de pecados, eu não sei se vocês já viram a história de Saturnino, né? A Vida Escreve, que é o livro. Então, Saturnino, ele era uma pessoa e que é só para vocês ver o que é o amor cobre multidão de pecados. Como que às vezes nós estamos debaixo de uma lei de causa e efeito e como que o trabalho faz com que nós saiamos dessa situação. Então, nesse livro, A Vida Escreve, o que Saturnino fez? Saturnino ele era uma pessoa muito bacana no bairro dele, onde ele morava. Gentil, educado, caridoso, um homem excepcional e que todo mundo olhava para ele, né? E via ele um homem bom, devido à sua gentileza, devido à sua calma, tudo isso, Saturnino, ele era o conceito que o povo tinha dele. Só que numa ocasião,
no seu trabalho, ele esmagou o braço na máquina. Gente, quando o Saturnino esmaga o braço, vai para o ponto-socorro, o povo da cidade começa a comentar. Ah, mas por que Deus permitiu que Saturnino, um homem tão bom, acontecesse isso com o braço de Saturnino, esse acidente? Aí ficou aquele comentário na cidade, né? Algumas pessoas falando, às vezes a gente não entende como que é a lei divina, né? E Saturnino, com o braço muito machucado, chega no pronto-socorro, os médicos vêm dar a notícia que eles iriam recuperar o braço de Saturnino. Mas um dedo não tinha como. Eles iam ter que amputar. Mas o braço ele ia conseguir voltar. Não 100%, mas ele ia conseguir voltar ao trabalho, mas sem um dedo. E aquilo ali, com o passar do tempo, Saturnino voltou realmente a trabalhar. E numa ocasião, ele era espírita, numa reunião mediúnica, um mentor espiritual vem na reunião mediúnica e pergunta para Saturnino se ele tinha alguma ideia do que aconteceu com ele. Por que aconteceu com ele esse acidente? Ele fala que não, né? Aí o espírito relata para ele que numa outra existência ele obrigou um homem a enfiar o braço no moinho. Ele fez isso. E esse acidente ele trouxe para poder ressarcir esse débito que ele tinha. Mas aí a gente olha, né? Mas só que Saturnino, ele perdeu o dedo, o braço recuperou. Aí, gente, eu estou querendo mostrar para vocês, através do Evangelho e da lei de causa e efeito, e dessa epístola de Pedro, que o amor cobre multidão de pecados, que nós não podemos esquecer que Saturnino era uma pessoa boa. Ele era uma pessoa caridosa. Ele é uma pessoa prestativa. Todo mundo tinha Saturnino como uma pessoa de boa índole. O que acontece? O débito dele, como o amor cobre multidão de pecados, ele, naquela tarefa, foi melhorado, né, um pouco do problema que ele veio para trazer, né? O problema que ele era a lei de causa e efeito que era para ele cumprir, mas através do seu trabalho ele conseguiu perder só o dedo. Então, olha a necessidade do trabalho dentro da nossa vida. Nós que estamos no mundo de provas e expiações, sabemos que estamos aqui cheio de débitos, cheio de problemas, né? Então, é uma passagem do Evangelho em que mostra a necessidade da calma, a necessidade da caridade, a necessidade de levar sempre uma palavra de conforto, porque enquanto, gente, nós estamos trabalhando, as coisas vão aliviando na nossa vida. E nós sabemos que nós não vamos ficar livre daquele débito, mas dentro da caridade nós vamos melhorando os nossos débitos, né? E a gente sabe, gente, que nem tudo também é lei de causa e efeito, né? A gente tem que saber analisar e ver que as coisas, às vezes, é teimosia nossa, é problema nosso. Por exemplo, uma pessoa entra numa floresta, só para dar uma ideia, ele não conhece. Ele entrou na floresta e achou bonito, gosta da mata, mas ele sabe que na floresta tem as armadilhas, tem cobra, tem outros animais.
Então ele entra para dentro da mata e toma uma picada da cobra. É lei de causa e efeito? A gente tem que ver os limites ao livre-arbítrio e ver o que é lei de causa e efeito e o que é compromisso. Vocês estão entendendo? Aí, não é porque ele tomou uma picada da cobra que ele mordeu uma cobra. Não tem nada a ver. Então, nós temos que analisar. É a mesma coisa, uma pessoa vai para o mar, chega na praia e, eu sei nadar, eu gosto, eu nado muito bem, e começa a distanciar e nadar e vai, abusa. Isso é lei de causa e efeito? Há o abuso. Pode ter casos que tem lei de causa e efeito, mas há o abuso daquela pessoa de ele ter usado o livre-arbítrio e entrou para dentro do mar e nadando. Tem outros que vão lá e eu quero fazer a mesma coisa, achando que sei nadar, afogo e acontecem esses problemas. Então, nós temos que analisar lei de causa e efeito na nossa vida, no decorrer das nossas vidas. Então, vamos analisar agora, gente, a lei de causa e efeito no tabaco, no cigarro. Porque tem causa que nós causamos aqui e pagamos aqui mesmo, né? E fica um restinho para quando reencarnar. Então, imagina, eu fumo, eu tô perto de morrer, eu já começo a contrair o meu retorno, né? Eu já começo a pagar. Então, vem o quê? Vem efizema pulmonar, né? Problema de coração, as veias tampam por causa da nicotina. Eu já começo a entrar na lei de causa e efeito nessa vida mesmo, né? Então, aí a gente já tem que ver, é a minha plantação, eu estou plantando, eu vou ter que colher. E a gente fala, isso é punição de Deus? Não é, né, gente? Porque a dor, ela vem para poder nos alertar. Ela vem para poder mostrar que o que nós estamos fazendo não é conveniente, é errado. Aí a pessoa fala, mas o meu avô fumou até os 90 anos e nunca teve nada. Por que o outro, com 50 anos, está com efizema pulmonar? E fumou e tá com trombose nas pernas? Na minha família está passando isso. O cara tirou um dedo por causa disso e não para. E não está conseguindo nem andar direito, mas ficou 15 dias sem fumar e voltou agora, está fumando 2 maços de cigarro. Então, é triste, a gente não pode julgar, mas é triste. Mas aí essa pessoa de 90 anos, vamos dizer, ou qualquer um outro, ou até mesmo esse desencarna, o pulmão está sujo, o problema está sujo. Aí quando desencarna, vem aquela criancinha, né? Com todo tipo de problema. Asma, corre daqui, vai para o hospital, bombinha, remédio. E, pô, mas a criança é novinha. Por que ela veio com problema assim? Bronquite. Aí nós temos que analisar. Se o problema não está aqui nessa vida, nós temos que trazer de outra vida. É a lei de causa e efeito. Então a gente vê isso demais aí, né? E a gente não vai falar para ninguém, né? Principalmente se não for espírita, mas a gente sabe que a lei de causa e efeito está agindo ali, né? A gente vê lá a reencarnação de Segismundo, no livro Missionário da Luz, o trabalho que a espiritualidade teve com ele, porque tinha um pouquinho de mérito, né? De colocar o novo corpo que ele ia ter, o perispírito, para ele chegar para aquele espermatozoide ganhar aquela corrida, fecundar e vir com problema no coração, ou às vezes vem aleijado, ou às vezes vem com problema. A gente fica imaginando e pensando, né? Poxa, é aquela corrida com milhões de espermatozoides, é justamente aquele que está com problema é que aparece o corpo físico com todo tipo de problema. Então a gente vai, quando a gente está começando no espiritismo, né, novinho, a gente faz esse tipo de
de pergunta, né, para nós mesmos, né? E com o tempo a gente vai estudando e vai vendo. E Saturnino, o que que ele, o Segismundo, o que que acontece com ele? Fizeram uma programação toda para ele reencarnar, vir com problema, ele ia ser filho da pessoa que tinha um compromisso com ele, tiveram que fazer um trabalho bonito para ele chegar aqui e cumprir a sua reencarnação dentro da lei de causa e efeito. Então, são momentos, né, gente, da vida da gente, os problemas que nós passamos, que nós temos que observar. Quando a nossa reencarnação é feita, quando nós temos a oportunidade de escolher no plano espiritual, porque dependendo da perturbação, a espiritualidade é que faz essa reencarnação, quando o espírito não tem condições. Quando nós vamos reencarnar, gente, quando nós vamos entrar nessa lei de causa e efeito, tudo é analisado. A sua profissão, a cor da pele, o cabelo, o olho, a orelha se vai ser grande, se vai ser pequena, o nariz se vai ser grande, se vai ser pequena, se você vai mancar, tudo para poder olhar o seu tipo de trabalho, os vizinhos que você vai ter, a família que você vai ter. Então, tudo isso é, 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 é estudado no plano espiritual para você chegar aqui e dar conta do, 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 do seu compromisso, né? Que você veio para resgatar. Então, você, às vezes, vem numa profissão e muitas das vezes nós chegamos aqui com uma certa profissão e costuma a gente afundar nela. Principalmente quando é uma profissão rentável, onde vai te dar prazeres físicos, ilusórios, né? É muito fácil da pessoa cair e não conseguir levar a sua reencarnação dentro desse resgate, né? Esse resgate vir e ele conseguir, vamos dizer assim, tirar um pouco o peso das costas. Então, a gente vem no bairro certo, a profissão correta, com o rosto, com a fisionomia correta. Agora, muitas vezes a gente chega aqui e quer mudar tudo, né? O peito vem um pouquinho maior, ela quer tirar, quem está com o peito pequeno quer colocar, aquele que está com os lábios finos quer colocar para os lábios ficarem mais volumosos, né? Então, nós mudamos tudo aquilo que nós planejamos no plano espiritual. Às vezes, quando uma pessoa vem com algum problema e que tem que fazer uma cirurgia para aliviar uma dor, aí é diferente, né? Aí é um recurso divino que Deus colocou para te aliviar, né? Então, uma colega nossa que tem o seio muito grande e estava dando problema na coluna, que estava desviando a coluna dela, não estava conseguindo andar, teve que fazer fisioterapia, emagrecer e tirar um pouco do seio para ela poder não ter problema na sua coluna. A diferença, né? Então, às vezes, Deus dá o recurso no nosso compromisso e, às vezes, também vai pela vaidade, né? Então, nessa reencarnação, às vezes a gente vem... Eu tenho gente, uma colega, assim, muito bonita, sabe? Ela parece, assim, uma modelo de tão bacana. Aí, uns 15 anos atrás, a gente conversava demais. E essa moça, a gente falava sobre tudo. Ela tinha uma confiança em mim muito grande, de falar sobre a vida dela e tudo. E essa moça casou. Um rapaz também muito bonito também, os dois bonitos, formavam um casal muito bacana. E depois de uns 3 anos de casado, né? Eu sempre perguntava, e aí, como é que tá? Tá tudo beleza? Você está bem? Não, tô tranquilo, beleza. O casamento tá forte, tá? Aí teve um dia que a gente conversava demais. A Wanda me chamou e falou, Ricardo, eu estou passando um momento difícil demais no casamento.
Ela casou virgem, acho que 25 anos, 24 para 25. Namorou com um rapaz rápido, casou. E nesse casamento, ela me contava que... A gente está falando aqui, mas ninguém conhece a moça, graças a Deus, não, ninguém vai conhecer. Mas aí ela falou assim para mim: Ricardo, tem 3 anos de casamento. E nesses 3 anos de casamento, eu não consigo manter relação com meu marido. Só de começar, eu já sinto uma depressão e uma dor que eu não consigo. Gente, se vocês verem a moça, lindíssima, parece modelo mesmo. Alta, corpo bonito, não engorda de jeito nenhum. Aquela mulher linda. E o marido dela também, na mesma forma, sabe? Todos dois bacana demais. Mas aí ela vai e me falou esses negócios, e ela não gosta do espiritismo. Ela não tem nada a ver com o espiritismo, e a gente era muito amigo. E ela fala que ela não consegue nem pensar em ter relação sexual com o marido. E quando tem, é uma dor terrível. E a gente fica olhando, gente, o que é, às vezes, o lado sexual, como diz a espiritualidade, que nós todos temos esse problema e que nós trazemos um problema, seja lá o que for, na área sexual. Então, imagina a situação dessa mulher. Aí a gente vai estudando o espiritismo e a gente olha o seguinte: vocês já imaginaram, já olharam, já estudaram dentro da doutrina espírita o aborto? Imagina bem o aborto. Hoje em dia, quando uma pessoa vai fazer um aborto, às vezes passa a ser até um karma, né? Lei de causa e efeito, mas assim, até coletivo. Na Argentina, foi liberado lá o aborto em algumas ocasiões, mas os médicos não estão querendo fazer aborto. Tem muitos que não estão querendo devido ao que eles juraram na medicina, né? Então lá tá dando um problemão danado. Mas imagine uma pessoa que promove o aborto. Essa pessoa que promoveu o aborto e que entra nessa lei de causa e efeito, que é muito triste, não é só ela que entra. Não é só ela que vai fazer parte disso. O namorado ou o noivo vai fazer parte. A colega que incentivou vai fazer parte. O familiar que incentivou vai fazer parte. O médico que fez o aborto. A pessoa, a enfermeira que esteve ali e fez o aborto. Todas aquelas pessoas que participaram e contribuíram para o aborto, o que vai acontecer? Vai estar sujeito da lei de causa e efeito. Então, às vezes, a gente fala: faz sim, você é muito nova, você não pode ter menina agora, olha seu corpo, olha não sei o quê, vai atrapalhar a sua vida profissional. Às vezes é um momento que ela está passando para ter aquele filho, para poder seguir a sua vida, resgatar o seu débito com aquele espírito, ela vai lá e corta. Então, aí a gente olha assim, gente, só para poder ficar mais esclarecido, a gente olha assim: imagina um médico, os familiares que contribuíram, que fizeram, aí reencarna com esse débito, a gente vê chegar no hospital pessoas que às vezes fica sentado lá, morre sem atendimento médico. Às vezes a pessoa chega no hospital e não dá tempo do médico olhar, fica na fila. A pessoa vem com sérios problemas porque não consegue engravidar. Aí vem problema no ovário, problema no útero, problema em tudo quanto é lugar. O homem costuma vir com problema sexual, porque um feito que ele teve, uma atitude que ele teve, incentivou, era o pai, chega aqui com sérios problemas. Então, gente, a lei de causa e efeito, não adianta que ela vai vir e vai agir na nossa vida devido o que nós colocamos,
nos nossos atos que nós usamos o nosso livre-arbítrio. Então, o Evangelho de Jesus, ele vem mostrando para nós, quando Jesus fala sobre isso aí, a necessidade nossa de trabalhar. Não é necessário, não é obrigatório a plantação, mas a colheita não adianta que ela vai chegar. A gente não fala assim para pôr medo, e todos nós aqui temos problemas. Problema família, problema de casa, com o vizinho, com o amigo, no trabalho, renda. Todo mundo nós trazemos aqui na Terra, não adianta um problema. Se você não tem problema financeiro, tem problema de doença, tem problema de comportamento, tem problema de relacionamento. Então, não adianta, porque cada um está debaixo do seu do efeito daquilo que você causou. Então, a gente vê o Espiritismo resgatando para a gente os ensinamentos de Jesus e te mostrando a necessidade do trabalho, a necessidade de renunciar a muitas coisas. Porque é muito fácil, às vezes, a pessoa chegar numa outra religião que for, você com uma depressão enorme, com um problema enorme, e chegar lá e falar que você está com alguma coisa ruim, que vai orar, ou que vai fazer promessa, ou que você vai ficar dentro de casa orando e que vai melhorar, ou que você vai acampar e vai ficar lá no meio do mato pegando as energias. Não, não adianta, gente. O que está instalado aqui, o que está na nossa mente, o que nós plantamos, a colheita, ela vai chegar. Mas quando Jesus fala que o amor, quando na epístola de Paulo está lá falando que o amor cobre multidão de pecados, é a necessidade que nós temos de fazer diferente, aonde o Espiritismo vem para te mostrar a necessidade de reconstruir a vida, de mudar o comportamento, de mudar o seu comportamento com todo mundo, a necessidade da caridade, a necessidade do trabalho, da calma, da paciência, né? Não do julgamento. Por que nós está lá na Bíblia, não julgueis? Ô, gente, não julgueis porque nós não sabemos nada que a pessoa faz. É só Deus e Jesus é que sabem, e quando você está no plano espiritual, quando você reencarna, você já trouxe os seus débitos. Então, quando fala não julgueis, é porque nós não sabemos o que essa pessoa fez. E quem sou eu, ou quem é qualquer um, para poder julgar e falar que a pessoa está errada, ou que a pessoa está fazendo alguma coisa fora do que eu penso. A minha obrigação, principalmente como espírita, é tentar ajudar, de alguma forma, de oração, com ajuda, porque se fosse assim, nós não iríamos visitar asilos, creches, hospitais onde tem pessoas com câncer, leprosário. Imagina bem se a gente for saber o que essa pessoa fez com aquele problema que ele tem. Dedo caindo, nariz caindo, problema nos pés, já fica sem dedos. Tem uns que soltam aquele odor, um cheiro na pele. Hoje, graças a Deus, tem medicamento, quase a gente não vê, porque tem tratamento. Mas e quando a hanseníase ela apareceu e não tinha cura? Imagina bem a dor que essa pessoa passava, e sem medicamento, e vendo seu corpo consumir. Uma vez nós visitamos, quando tinha lá em Sabará, eu tinha aquele leprosário lá, hoje parece que não existe mais, né? Quando nós entramos dentro daquele leprosário, tinha muitas pessoas, eles já estavam sem alimento, então não estava chegando para eles
alimento. E o centro onde eu frequentava, nós fizemos campanha do quilo, arrecadamos muita coisa e fomos levar no leprosário. Quando nós chegamos no leprosário, foi a primeira vez que eu entrei num hospital com pessoas com hanseníase, né? Quando eu cheguei lá, gente, é assim, é um susto que a gente toma. Isso deve ter mais ou menos 30 anos atrás. Eu vi uma mulherzinha lá e o tempo todo que eu fiquei, o tempo todo ela coçando. Ela coçava o pescoço, coçava a testa, coçava o braço, a perna, na sola do pé. Uma coisa incrível. Eu falei, meu Deus do céu, eu perguntei para o funcionário, mas aquela senhora fica daquele jeito o dia inteiro daquele jeito. Não passa. Alivia um pouquinho quando ela vai comer, quando ela vai alimentar alguma coisa, ela para, mas é o tempo todo coçando. E aquilo ali vai dando a ferida, ela não consegue parar de coçar. E eu falei, não tem um remédio, a gente medica e tudo, né? Mas tem umas que a pessoa perde um pouco da paciência, né? Então a gente vê as doenças que chegam para nós, igual está aí agora esse vírus, toda doença que chega para a gente, toda doença que vem no mundo, é devido ao quê? A nossa desobediência, o nosso desequilíbrio. Então, a doença ela vem para quê? Para frear o nosso comportamento. E não adianta. Então, a lei de causa e efeito, ela vem e aparece e está tudo tranquilo dentro das leis divinas. Porque Deus, ele não pune. Ele coloca as leis na natureza, no universo. Eu burlei a lei, saí fora do amor, o que vai acontecer? Eu vou entrar na lei de causa e efeito. Por que Jesus teve a sua evolução sem erro? Jesus não errou. Né? Jesus não sabe o que é ser egoísta. Jesus não sabe o que é fazer mal, o que é fazer fofoca, o que é falar essas coisas que nós temos aqui. Jesus é Jesus, ele fez a sua evolução sem erro. Ele foi em direção a Jesus, feito como nós, hein, gente? Ele foi em direção a Deus sem um único erro. Dizem que são pouquíssimos espíritos que seguiram essa ordem. Outros seguiram para o caminho do mal e outros seguiram para o caminho dessa e que nós estamos. Uma hora faz bem, outra hora faz mal, vem alguém te responde mal, você vai lá, fica chateado, responde à altura ou mais. Então, nós estamos nessa vida aí, né? Mas só que Jesus está sempre chamando a gente para quê? Para trabalhar, para poder reconsiderar tudo aquilo que a gente fez e os nossos pensamentos. Então, a gente olha assim, a gente vê muito agora, na hora que acabar aqui, a gente chegar na televisão e ver o jornal, vai sair lá, bala perdida, não sei aonde, pegou tal pessoa. Aí, se a gente for olhar Deus, não existe um acaso e nem tem bala perdida, né, gente? Bala perdida é só no sentido de ter atirado sem rumo, né? A pessoa ou disparou, vai lá e pega em alguém. Mas o magnetismo, aquela culpa, aquele débito daquela pessoa, pode ter certeza, gente, que essa bala, essa munição vai ser atraída para essa pessoa. Porque se não fosse assim, a gente teria que colocar Deus em xeque. Deus não seria Deus. E tudo está dentro da lei de causa e efeito. Então, quando a gente olha a causa, está passando aquilo, não, tem que ser estudado dentro do Evangelho, tem que ser estudado dentro do Livro dos Espíritos, tem que ser estudado dentro das obras, para a gente poder entender, assimilar o que é lei de causa e efeito, para a gente poder ter uma base de mudança, de reconsiderar
mudar os nossos atos, o nosso comportamento com o nosso próximo. Então, a gente tem que ver que, de um jeito ou de outro, nós vamos resgatar os nossos débitos. Aquilo que nós plantamos, aquilo que caiu na terra errada e que germinou, pode ter certeza, se for coisa ruim, eu vou ter que responder por ele. Então, quando eu contei o caso aqui da moça que vai fazer o aborto, não é só ela que vai ficar ali naquela situação de lei de causa e efeito, não. Todo mundo que participou, uns mais, outros menos. Aí muita gente vai falar, mas eu não fiz, não foi eu que fui lá e namorei ou transei, não foi eu vou ter que pagar. Se você contribuiu para o aborto de uma forma ou de outra, ou de 1% a 100, alguma coisa você vai ter. O médico que fez, qualquer um que está ali participando, a mãe que incentivou, ou o pai que incentivou, o pai que foi embora e não quis saber da criança e deixou a mãe sozinha. Então, tudo isso é contado. Quando nós desencarnamos e que nós vamos para o plano espiritual, a nossa mente, ela vai reproduzir todos os nossos atos. E é numa velocidade em que nós vamos para aquele lugar direitinho. Da mesma forma, como o Chico fala que ninguém erra na reencarnação, nós também não erramos como vamos para o outro lado também, não. Nós vamos direitinho para aquele lugar aonde nós plantamos aqui. E vamos colher lá. Só que lá muito pior, né? Porque lá nós não vamos ter a dor física totalmente, né? Lá o que vai prevalecer mais é a dor moral, é a dor da reencarnação perdida. Então, antes de reencarnar, eu chego lá, prometo tudo que eu vou fazer, eu vou ser uma pessoa boa, eu vou fazer caridade, eu estou na igreja católica, eu vou seguir a igreja católica trabalhando, eu estou no centro, pela mesma forma, eu vou trabalhar, eu não vou faltar nas reuniões e vou estar ali com um passe, sempre pronto para dar um passe, e vou trabalhar, vou fazer minha... Chego aqui, eu esqueço tudo. Eu sou um ignorante, eu sou um péssimo pai, eu sou uma péssima mãe, eu quero saber de ir para a farra, eu tenho meu filho, eu posso deixar com outra pessoa, ou eu tranco a casa e os meninos ficam em casa e eu saio. Gente, até os nossos pensamentos é cobrado. Até os nossos pensamentos, quando não está de acordo com a lei divina, é cobrado. Quando na Bíblia fala assim, ninguém vai ao reino do Pai, ninguém vai aos céus, ninguém vai a Deus sem antes pagar o último centil. Quando para nós chegar no chamado céu, que as pessoas falam que esse céu é interior, nós temos que ajustar tudo. Qualquer pensamento, qualquer atitude, qualquer ato, uma pessoa que a pessoa foi lá e magoou profundamente, essa pessoa carrega essa mágoa, nós vamos ter que rever. Então, o trabalho é muito sério com a lei de causa e efeito. E nós temos que brigar para sair dessa situação. Brigar com a nossa intimidade, né? Então, quando Jesus fala reconciliai com teu inimigo, você tem dois inimigos. Um é esse inimigo e o outro é o inimigo íntimo. É aquele inimigo que você tem dentro de você. Qual que é esse inimigo? É o seu orgulho e o seu egoísmo. Esse é o pior inimigo que nós temos, né? Porque quando eu sou egoísta demais, sou orgulhoso demais, ele acaba preponderando na nossa mente. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar por cima de outras pessoas, porque eu, egoísta, eu quero ter as coisas materiais, eu quero ser melhor, eu acabo humilhando pessoas que estão ao meu lado,
Se eu tenho um estudo melhor, eu vou humilhar aquele que não tem. Se eu tenho uma posição melhor num trabalho, eu vou humilhar aquele que é meu inferior. Então, o orgulho, o egoísmo, são duas peças que, principalmente o espírita, sabendo dessa conclusão, sabendo disso, ele tem que lutar contra. Gente, porque é muito fácil a gente chegar e falar assim, um aborto, a gente está matando alguém. Não, eu não concordo com o aborto. Tá certo, até aí tá bom. Mas quando você chega dentro do espiritismo, o aborto vai. Nós vamos estudar e vamos ver as consequências dele. As consequências de você maltratar, de você matar, as consequências de você estuprar, né? As consequências de você ser um péssimo pai. Você sabe que esse aborto que você cometer, principalmente quando você entra nova dentro do espiritismo, tanto o homem como uma mulher, você vai ver que é um ato que você já tem que descartar da sua mente. Agora, se a pessoa faz, eu também não posso estar aqui para julgar e condenar essa pessoa. Aí é que entra a maravilha, né? Não julgueis para não ser julgado, porque eu não sei o que levou essa pessoa a fazer isso. Parece contraditório, né, gente? Mas não é. Porque essa pessoa, ela sai do plano espiritual, é feita a reencarnação dela e ela chega aqui e ela acaba falindo. Costuma de falir. Mas aí, quem sou eu para poder julgar? Eu não passei o que ela passou. Eu não fui abandonado por mulher. Se eu sou mulher, eu não fui abandonado por homem. Eu não fiquei sem alimentação dentro de casa. Às vezes essa mulher não trabalhava, não teve oportunidade de trabalhar. É um homem que leva tudo para dentro de casa, ele separa, vai embora e ela está com, vamos supor, está com neném, como isso acontece muito, ela vai lá e pratica o aborto. Então, tudo é contado. Aí, como que eu vou julgar essa pessoa? Eu tenho capacidade para isso? Só Deus e a consciência da pessoa. Né? Então, às vezes a gente fala de causa e efeito, mas é uma situação que tem que ser muito estudado, né? Muito bem estudado, para a gente poder não fazer nenhuma pré-julgamentos, né? E aqui tem uma pergunta, olha só essa pergunta do livro do Allan Kardec aos Espíritos. Pergunta 964 do livro dos Espíritos. O título é assim: Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Aí ele vai e pergunta: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Essa é a pergunta. Aí vem a resposta. Presta atenção, gente. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Gente, a gente vê essa pergunta e essa resposta, a gente tem que voltar nos estudos atrás, né? Nós falamos sobre Deus, Jesus, perispírito, né? Livre-arbítrio. Então, nós temos o livre-arbítrio, adquirimos, né? O mineral, o animal, o vegetal não tem condições, mas nós temos o quê? O raciocínio, o livre-arbítrio, saber o que é certo e o que é errado, né? Então, quando Deus fala isso aqui, quando tem essa resposta dos espíritos, ela está na natureza, lei, e está dentro de nós.
Então não há necessidade que venha Deus, como muitas religiões falam, a mão de Deus vai pesar. A mão de Deus não pesa nunca em ninguém. A mão de Deus, ela é sempre amor. Muito pelo contrário, nós temos muito mais a receber para poder quitar os nossos débitos, ou a situação do Sigismundo mesmo, desse rapaz que eu falei agora aí, do Sigismundo que reencarnou e como é que é o nome do homem? Esqueci o nome do homem aqui. Então a gente vê que ele reencarnou com seu problema, perdeu o braço, mas teve todas as condições para poder aliviar os problemas. Então, quando nós estamos nessa lei, essa culpa, Saturnino, né? O Saturnino, hoje, como é que foge o nome de Saturnino? É uma piada, né? A gente fala, estuda, já li esse livro 4 vezes, e agora aparece, o Saturnino foge da mente da gente. É uma coisa bacana quando a gente está fazendo estudo. A gente não pode ter medo, não, viu, gente? É... Mas aí o Saturnino ele teve tudo, devido ao amor que ele fazia, né? A sua reencarnação com muito carinho, ele, ele veio e conseguiu aliviar seus débitos. Então é só para a gente observar isso, gente, que o trabalho é a melhor coisa que nós temos. É trabalhar, é não ter medo de mudar o nosso comportamento. Se tiver que pedir desculpa, peça. Não adquirir inimigos, saber que o que nós estamos passando, nós precisamos. A espiritualidade chama esses inimigos nossos, o material, esse inimigo que é a mesma, que é carne, que é reencarnação de outro colega ou vizinho, como professores. Eles são nossos professores. Quando eles vêm e nos atingem ou fazem algum mal, na verdade, está querendo me corrigir em alguma coisa. Tem gente que vai falar assim, não tem jeito, eu não acredito, não tem condições isso, aquela pessoa é muito ruim. Oh, gente, é só eu olhar para dentro de mim. Olhar para dentro de mim e ver meus erros, ver meus atos, ver meus problemas, que eu vou saber direitinho aonde eu falhei e em que eu tenho que melhorar. É só a gente colocar a mão na consciência. Eu sou um bom companheiro, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom funcionário, um bom vizinho. Eu tenho educação, eu trato as pessoas bem, eu dou bom dia. Quando uma pessoa está precisando, eu vou lá e procuro para saber se essa pessoa está precisando. Ou eu vivo egocentricamente, só dentro de mim. Só eu que está valendo, é só minha vida, é a felicidade, é aquele que procura a felicidade dele. Eu sou assim? Então, nós temos tudo, gente, dentro do Evangelho, dentro do Livro dos Espíritos. Eu fiz aqui uma relação de perguntas do Livro dos Espíritos, todas elas falando de lei de causa e efeito. Eu vou falar algumas aqui só para vocês verem que está terminando. Quem quiser estudar e pegar o livro do Livro dos Espíritos e olhar essas perguntas, não tem problema, pega, eu peço que estudem, que leiam. Olha aqui, pergunta 197 a 199, 258 a 273, 638 a 646, 707 a 709, 991, 992, 998, 983, 900... Gente, eu parei de olhar os estudos que tem sobre lei de causa e efeito dentro do Evangelho e parei de anotar. Falei, isso aqui já é o bastante. Então, fala desde do compromisso que nós temos quando aquela pessoa desafiava a gente,
e a gente ia para o desafio e acabava morrendo, né? Porque você era desafiado na espada e você não tinha habilidade com a espada ou com o tiro, ia lá para o confronto e acabava você desencarnando por causa do, do orgulho besta. Então, todas essas perguntas aqui, e tem mais ainda, nós podemos estudar e, e sair dentro da lei de causa e efeito um pouquinho mais conscientes do que nós temos que fazer e do trabalho que nós temos que executar enquanto aqui reencarnados. Então, eu agradeço a todos aí que me ouviu, que Deus abençoe a todos pela paciência de me ouvir. Espero que as pessoas eu tenha ajudado alguém, porque eu fiquei muito triste a semana passada, em que o presidente da União, ou o presidente, eu acho que é presidente do Espiritismo Internacional, me parece que ele é um francês, ele deu uma declaração que os seminários espíritas brasileiros não estão surgindo efeito, porque não estão estudando em cima do Evangelho e nem do Livro dos Espíritos. Segundo ele, os espíritas estão cobrando muito caro e estão contando muita história para as pessoas rirem e estão esquecendo do que é o mais importante, que é o Evangelho de Allan Kardec. Isso é o presidente internacional do Espiritismo. Então, eu espero que tudo que foi falado aqui foi dentro das obras, dentro do Evangelho, dentro do Livro dos Espíritos, e isso que ele falou é muito bom a gente olhar, porque eu não gosto de qualquer que seja reunião, o estudo espírita que tenha cobrança. Se tiver, eu não vou, não gosto. Há pouco tempo agora, teve uma agora, eu estou contando isso aqui, gente, é para a gente saber que se tiver fora do Evangelho, do Livro dos Espíritos, casca fora. Eu vi um estudo de uma pessoa, psicólogo, ele contou, ele não colocou o espiritismo dentro da psicologia, ele só colocou a psicologia que ele tinha. Ele contou coisas da vida, coisas de educação, coisas da família, mas não citou o Evangelho e nem o Livro dos Espíritos uma vez. Por isso que esse camarada falou isso. Então, quando nós vamos para a Casa Bezerra de Menezes, graças a Deus, eu agradeço aí a nossa casa, a Dona Maria Helena, o Wagner, pelos nossos estudos de segunda-feira, pelos nossos estudos de sábado, pelas nossas reuniões de quarta-feira, graças a Deus, sempre pautado e dentro do Evangelho e do Livro dos Espíritos e das obras codificadas. Então, a direção com a Dona Maria Helena, com o Wagner, com a Luísa, com o Francisco, com todos que frequentam a casa, nós estamos sempre estudando dentro das obras, dentro do Evangelho e dentro do Livro dos Espíritos. Graças a Deus que essa observação desse homem não cabe à nossa casa. Graças a Deus. Eu fiquei muito triste de ver, e teve foi em Uberlândia agora, ele estava cobrando R$ 220 e colocou o nome dos expositores. Não tinha um expositor igual o Honório de Abreu da União Espírita Mineira, igual Chico Xavier, igual Ivone Pereira. Não tinha. Honório de Abreu, Oswaldo, Honório de Abreu, eu já vi falar dele nas minhas viagens, em cidades grandes, longe, aonde Honório chegava e fazia palestra e falava sobre evolução, e parecia que ele colocava dentro da cabeça da gente tão maravilhoso que era, sempre abordando o Evangelho, o Livro dos Espíritos, as obras codificadas e o conhecimento que ele tinha, que era muito grande.
Então, gente, é só uma observação, viu? Não é falando mal de ninguém, não, que é para a gente abrir os olhos, observar onde nós vamos, quem está falando, ver se essa pessoa está dentro do Evangelho, o seu compromisso, o seu comportamento, para que nós não caiamos aí no conto de fadas, viu? Porque sorrir muito em palestra é bom para descontrair, mas se não tiver Jesus, Allan Kardec e as obras codificadas, principalmente de Chico Xavier, não tem como a gente entender lei de causa e efeito profundamente. Eu tentei falar o máximo assim, tranquilo, sem muita rebeldia no falar, porque, vocês me desculpem aí, me falaram que eu sou muito ignorante para falar, que eu falo com muita estupidez, então estou falando mais devagar e colocando algumas histórias bem mais tranquilo. E Deus abençoe a todos, viu, gente? De coração, espero que tenham tirado proveito aí. Pelo menos 1% eu fico satisfeito para a gente mudar o nosso comportamento, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cabeça, o comportamento, as atitudes, o lar de cada um. Tchau. Deus abençoe.